Tá vendo? A gente prepara um programa sempre, ó, completinho, cheio de conteúdo para vocês. E agora a gente vai para uma pauta que eu achei fantástica. A gente entender de músculo, de como a gente cuida do nosso músculo e quando a gente tem alguma lesão, enfim, alguma questão ali pontual, particular, o que fazer para você continuar preservando todo o seu músculo e o mais importante, que você não pare de treinar. Por isso que a gente convidou ele, que é ortopedista, Dr. Marcos Cortellazzo, bem-vindo. Obrigado, Carol. Prazer em recebê-lo. Para a gente falar a diferença e conhecer mais a respeito de contusão, laceração e estiramento muscular. Uma coisa diferente da outra. Totalmente. Né? Às vezes a gente chama tudo a mesma coisa. Quando vem aquela dor, quando dá aquela fisgada e a gente sente que pegou o músculo realmente, né, doutor? Mas são coisas diferentes, então por isso a gente vai destacar cada uma delas. Perfeito. Acho que a gente tem lesões musculares ou alterações musculares e elas são subdivididas de acordo com a sua intensidade, né? E até para orientar um tratamento para aqueles que são praticantes de atividade física, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Não é? E depois o treinão que a gente teve no programa hoje, eu fiquei só olhando ali o treino, fiquei de olho ali. Vamos entender então, vamos começar aqui, a gente vai construindo então as ideias até que a gente chegue ali na lesão muscular. Então quando a gente fala de laceração muscular, estamos falando de traumas graves, certo? Isso. A laceração muscular é uma lesão mais relacionada a um trauma direto, né? Então, às vezes, uma contusão de alta intensidade, onde existe um ferimento, tá? Na laceração, você tem muitas vezes o acometimento de vários planos. A pele, o que está abaixo da pele e o músculo, né? Às vezes são lesões por ferimentos cortantes, então você vai ter vários planos acometidos. Tá? Nesse caso, então, uma parte meio fica exposta. Isso. Né? Tem que ter, então, um corte. É um corte. Algum ferimento por algum trauma direto, muitas vezes por um ferimento, por um objeto cortante. Então, aqui a gente não está falando da questão ali de jogadores de futebol. Eles vão entrar em outro... Exatamente. Outro tipo, né? Então, esse aqui quando é um aqui trauma acho que mais relacionado até a acidentes, às vezes acidentes. Né? E aí, doutor, como esse músculo se restabelece? Então, a abordagem, muitas vezes nas lacerações, pode chegar-se até uma abordagem cirúrgica. Né? Os traumas de moto, quedas, às vezes ferimentos domiciliares com faca também. Né? Aqueles traumas mais do dia a dia, mas que podem ter uma intensidade e fazer uma lesão muscular que tem que ser suturada, né? Levada até um tratamento hospitalar. Mas o músculo, ele volta depois de um tempo, ele Depende se recupera? da profundidade. Né? O músculo, quando tem uma lesão cortante, por exemplo, uma laceração grave, ele pode ter uma recuperação, mas nem sempre completa. Tá? Depende muito da gravidade dessa lesão. Então, aqui, digamos que a gente tem aí uma questão mais séria, exatamente, né, envolvida, exatamente. Quando a gente está falando aí da parte muscular. Aí, a segunda caixinha, contusão muscular, lesão por impacto direto ou indireto. Perfeito. Esse é o do dia a dia. Né? Todo mundo, eu tive uma contusão, eu me machuquei e tal. Então a gente precisa entender, a contusão é trauma direto, só que não necessariamente por um objeto cortante. Né? Por exemplo, um chute, aquela pancada que você dá na quina de um móvel. Na atividade física, muitas vezes o contato direto, levando a um trauma sobre a região do músculo. Isso é a contusão muscular. Pode ocorrer espontâneo, assim, do músculo já estar ali machucado e um pouquinho mais de esforço? A contusão não necessariamente. Se a gente for levar ao termo da palavra, a contusão seria mais relacionada ao trauma direto. E é o que todo mundo fala no dia a dia, né? Tive uma contusão muscular. Será que foi uma pancada direta, um trauma direto? Ou será que foi um estiramento, uma lesão que a gente vai abordar aí na sequência? E como a gente cuida, então? A contusão muscular, se for de intensidade leve, normalmente cuidados locais, uma compressa fria na fase aguda, né? Repouso, ou seja, deixar aquela musculatura mais tranquila, sem exigir muito dela, né? E às vezes num nível mais elevado, um trauma mais que forme um hematoma, você vai ter que ter medicação, uma fisioterapia, depende aí da intensidade. Doutor, para a gente ter noção, ideia assim, do quanto esse músculo está afetado,
tem alguns exames ali, exames de imagem, até o ultrassom muitas vezes que pode mostrar? Sim. Muitas vezes a lesão de maior intensidade, por exemplo, um trauma no futebol em que tenha um contato físico muito intenso, às vezes a formação de um grande hematoma, você pode usar de meios de imagem, né? Além do exame clínico, como ultrassonografia ou ressonância, a depender da intensidade e do tempo em que você vai diagnosticar essa lesão. Porque também é muito importante que as pessoas procurem um médico quando veem que aquele trauma não parece algo tão simples, né? E é muito comum não se fazer isso, né? Tratamentos caseiros, vai dando um jeitinho e não procura o auxílio adequado. Vai tocando ali, exatamente. E a lesão vai aumentando, né? Exato, e vai prejudicar essa estrutura. Porque normalmente a gente só, eu acho, né, a maioria, procura essa ajuda, vai fazer um exame de imagem, vai até um pronto-socorro quando ali acontece, quando é uma dor tão intensa que aí indica que algum ossinho pode ter quebrado. Mas quando fica só no músculo, ninguém vai a fundo descobrir. E uma coisa que é importante saber, nem tudo que tem lesão prejudica o movimento. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu estou movimentando, olha, estou mexendo no meu braço e tal, eu não preciso procurar. Não necessariamente, até fraturas, você continua tendo mobilidade mesmo com a lesão presente ali. Não deixa passar, hein, gente? É isso aí. Vamos para essa caixinha que agora a gente vai entender a diferença do estiramento. Então, falamos em estiramento, é o movimento abrupto ou o esforço excessivo. Perfeito. O estiramento é quando você tem um alongamento maior das fibras musculares do que seria o esperado, mas que não necessariamente leve ao que a gente vai falar daqui a pouco, que é a lesão. Que é a lesão, tá. Ela faz, na realidade, um estiramento, um alongamento dessa fibra e isso provoca um processo inflamatório. E agora vamos juntar todos eles, doutor, para ir para essa caixinha, que é uma caixinha muito importante, porque ela reúne tudo isso que a gente comentou até agora. Exatamente. Que no final é a lesão muscular, que ninguém quer. Meu Deus, só de pensar para quem é atleta ou para quem pratica atividade física todos os dias, como é o meu caso, isso aqui é o pavor, né? O pavor é vai atrapalhar lesão muscular, tudo. Então, esforço excessivo, traumas, fadiga, alongamento excessivo, falta de aquecimento e desidratação. Perfeito. Então, o músculo, ele é uma estrutura onde ele tem uma capacidade de alongamento e encurtamento. Ele vai fazer o movimento, tá? Se você exceder essa capacidade, né, às vezes carregando uma carga excessiva ou alongando demais essa estrutura, você pode ter a lesão muscular, que até a gente gradua como uma lesão parcial. O músculo rompe. Ele pode romper parcialmente ou totalmente. Ele pode romper no meio do músculo ou na junção com o tendão. E aí você vai ter o que a gente propriamente chama da lesão muscular. Essa tem níveis diferenciados, né? E normalmente vai causar limitação. É onde realmente você vê que não foi só um estiramento, como se fala, mas assim, você começou a ter dificuldade de movimentar, de andar, de levantar seu braço, tá? Ela pode ser causada por vários fatores, ou uma carga excessiva repetitiva e que o músculo não aguentou, quer dizer, você fadigou essa estrutura e ela rompeu. Certo. Uma falta de aquecimento também pode ser um motivo, eu ia te perguntar, às vezes no início da atividade física você não preparou a tua musculatura e já, por exemplo, foi fazer uma atividade de musculação. Já começou pegando peso muito intenso e nem deu um tempo de aquecer aquela estrutura. Você precisa de um tempo para haver uma vasodilatação, aporte de sangue ao músculo. Com isso ele vai ter uma melhor maleabilidade, uma elasticidade. Entendi. Né? Então, se você não aqueceu direito, você pode já começar no início por falta de aquecimento. E aí a gente sente, né? Dá uma fisgada realmente. Sente dor. Sente né? dor, né? E outras questões aí que são importantes, como hidratação. Né? Alimentação, se abordou muito isso no programa, né? Então a alimentação para que você tenha uma fibra muscular também boa, bem nutrida, bem preparada. Priorizar proteína também é algo importante. Uma boa alimentação, né? Então acho que os dois pilares muito importantes são hidratação, né? E uma boa alimentação rica em proteínas. Também tem que ter carboidrato para você dar energia a essa fibra muscular. Né? E lembrar que as fibras musculares são únicas. Se a gente vai rompendo, elas vão cicatrizar, mas você não vai ter formação de novas fibras. Entendi. Então a gente tem que preservar aquele nosso estoque. Né? E músculo é o que nos mantém em pé, né? Com certeza, para que a gente mantém em movimento. Então, é uma estrutura extremamente importante e a gente tem que cuidar bem dela. Né? Agora, doutor, vou
perguntando um pouquinho, hoje a gente apresentou treino aqui e até o Bento comentou, não, esse é um treino que você faz, mas melhor não fazer no dia seguinte. Então, como é que a gente entende, até para que a gente tenha os nossos limites quando a gente treina? Eu, por exemplo, sou corredora, viciada, acho que como todo corredor, corro praticamente todos os dias, tento segurar na quilometragem porque eu sei o quanto... ir além pode prejudicar e trazer a lesão. Então, como é que a gente divide aí essa carga de treino, os membros, para que a gente coloque ali durante a semana de uma forma inteligente? O que é muito importante é o intervalo entre treinos, que é o que a gente chama de fase de reparação, né? É onde você dá um tempo para aquela estrutura, no caso a musculatura, repousar, metabolizar tudo aquilo que foi produzido durante a atividade física e essa fibra voltar a uma condição de exercer de novo essa atividade sem problemas, né? Então, para a musculação, intervalo, alternância de grupos, né? Ele mostrou aqui um tipo de circuito, então eventualmente você vai ter que ter um intervalo para repetir aquela atividade. A corrida também é a mesma coisa, né? Muito comum a gente ver os viciados por corrida, eu estou correndo todo dia, vai ter problema. Vai ter problema porque você não está tendo aquele período de descanso para reparação. Então, muitas vezes também alternar o tipo de treino, o dia da musculação, o dia da atividade aeróbica. E isso para todas. Então, a gente citou corrida, que tem um impacto tal, direto, mas bike, futebol, natação, que seja, tudo tem que ter um repouso. Você pode mudar o estímulo, quer dizer, fazer atividades físicas alternadas. Não sempre o mesmo estímulo, para a mesma estrutura, você leva a fadiga, você vai ter lesão. E, doutor, você comentou do aquecimento do músculo, mas como é que, no final, né, a gente faz ali aquela massagem, é importante? O alongamento, né, como um todo, assim, é importante para o muito bem abordado, porque todo mundo tem a preocupação muito grande com fortalecer a musculatura, né? Mas a gente tem que alongar também. E isso não tem nenhum prejuízo, você não vai deixar de ganhar musculatura porque você foi lá e alongou. O alongamento deixa aquele músculo numa condição de repouso depois boa, né? Ele dá comprimento ao músculo, ele devolve o músculo a uma condição para se preparar para a próxima atividade. E se tiver dor, coloca gelo? Na fase aguda, sim. Né? Então a gente, por exemplo, numa lesão muscular aguda, num estiramento, o gelo ele vai diminuir o processo inflamatório porque nada mais ocorre do que um processo inflamatório que vai tentar reparar aquela estrutura. Então a compressa de gelo é utilizada, a gente pode usar, dependendo do grau da lesão, uma medicação, óbvio que sempre com assessoria de um médico, né? E nessas lesões mais graves, grau 2, grau 3, onde você rompe a fibra muscular, obviamente você precisa de um profissional para te tratar. Esse tratamento já pode ser mais extenso e, eventualmente, a necessidade de uma fisioterapia, tá? Doutor, quando a gente pratica, quem faz muita musculação também, eu acho que uma região muito importante que pelo menos todo mundo se queixa, mais as mulheres, essa área aqui que às vezes a gente... A dorsal, né? Dá uma travada, parece que o músculo endureceu. E aí quando a gente vai colocar a mão, né, cheio de nozinho. Esses nozinhos a gente também tem que ter uma responsabilidade, pensando nesse nosso conteúdo muscular, de soltá-los, né, não deixar que eles fiquem ainda mais durinhos, é importante? Sim. Eu sempre oriento assim, a atividade física de fortalecimento, ou a corrida, a postura é muito importante na hora da prática da atividade física, né? E após isso, o alongamento e eventualmente você se utilizar até de uma massagem do tipo relaxante, nada de colocar no lugar, puxar, machucar, mas algo para soltar essa musculatura. É uma prática interessante e importante. Inclusive panturrilha, né? Também. Tá? Se me permitir, tem uma coisa muito importante. Nas lesões musculares sempre tem uma armadilha e aí fica uma dica. Né? O indivíduo se machuca, então ele teve lá um estiramento, até uma ruptura muscular, rompeu a fibra muscular. É muito frequente ele ter uma dor aguda, ele vai se automedicar ou se autotratar, gelo, toma um remedinho, uma semana melhorou, tô bom. Toca a vida. Vou fazer atividade física. O que vai acontecer? Se tiver uma lesão mais significativa, ele vai se machucar e, em geral, de uma forma pior. Porque é como se você tivesse um ferimento interno, aquele músculo está agredido. E ele já melhorou da dor. Então, assim, muito importante quando você vê que é algo que foge um pouquinho do normal,
48 horas ou mais tempo a dor persiste, está te limitando, você procurar uma ajuda de um profissional, de um médico, para que possa ver, diferenciar para você se é algo mais grave ou não e como tratar. Tá certo. Tá? E você citou fisioterapia, minha mãe é terapeuta ocupacional, então sempre quando eu escuto isso, e é um fato, né? Se a gente deixa, aquele músculo não volta, né? Exato. Você perde, assim, perde até movimento, né? A gente pensa em músculo de atividade física corriqueira, mas o músculo a gente tem no corpo todo. E às vezes até uma questão ali nossa do dia a dia, de movimentos das mãos, enfim, porque minha mãe é terapeuta ocupacional especializada em mãos. Então, logo veio isso na minha cabeça, tem que procurar ajuda. Não só relacionar a lesão com dor. Né? Muito frequente, passou a dor, está tudo certo. Às vezes você tem uma limitação para fazer o movimento. Sim. Não dói mais, mas está com limitação. Não está conseguindo exercer o movimento na sua plenitude, tem que se cercar de um profissional que te auxilie. Porque depois não volta a e aí é um prejuízo, pior. Não é um prejuízo? É pior. Vai parar mais tempo. Vai parar mais tempo. Que é o que todo mundo não quer, ninguém quer parar. Quando é o praticante de atividade física, ele não quer parar. Então, se ele não se tratar adequadamente, ele vai ter problema. Vamos abrir a última caixinha? Vamos sim, vamos lá. A gente vai aqui, ó, para esta, que é da dor muscular tardia, e aí está relacionada com dor ou desconforto após a atividade esportiva. É a famosa dorzinha do bem ou não, nem tanto? Sim. A gente costuma dizer que um treino ou uma atividade física bem feita, ela produz, entenda bem, até um certo nível, um grau de dor, porque você estimulou aquela fibra muscular e você criou o quê? Um processo inflamatório, que dentro de uma modulação adequada, ele é reparador, né? Ou seja, ele vai produzir uma inflamação, essa fibra muscular vai se hipertrofiar, vai crescer, que é o que muitas pessoas querem, né? Sim. O tônus, não estou falando de ficar enorme nem nada disso, você quer o tônus. Então, isso num certo nível dá uma dorzinha. Agora, e quando que eu fico em alerta, né? Será que tem algo errado ou não? Se em média em torno de 48 horas, no máximo 72 horas, aquela dor não está passando, talvez já deva se acender uma luzinha aí de atenção, você pode estar com um problema. Então, 48 horas. Por isso que a gente fala daquela fase de reparação, entendeu? Então, que é o período em geral que o músculo vai se recuperar, está pronto para uma nova atividade física. Tá certo. Doutora, a gente tem uma imagem para você comentar. Antes da gente encerrar, eu vou colocar na tela, então. Tá. Pra gente, né, a gente comentou, então, de todas, e agora aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor. Então, aqui acho que a gente pode, evoluindo, né, daqui para cá, aqui seria algo relacionado, ou a gente pode entender como uma contusão, você tem um pequeno hematoma, né, ou até um estiramento parcial, um alongamento que causou uma dor localizada, um processo localizado. Aqui uma lesão muscular, já uma ruptura muscular, tá? Num grau intermediário, e aqui a ruptura completa. As fibras musculares, elas se distanciaram, aqui você criou um gap, um espaçamento, e é essa que a gente vai ter que ter muita atenção, porque para reparar esse espaçamento, essa lesão, isso vai demorar um período maior, que pode levar em torno de 6 até 8 semanas. Que é o que você comentou, que pode ser envolvida em acidentes, né? Ou mesmo uma lesão muscular grave. Levantou um peso excessivo e você sentiu romper aquela musculatura, né? Aqui vai se formar um hematoma, e isso que vai ter que reparar, tá? Olha, impressionante. Acho que como a gente está bem exposto aqui. Eu vou deixar uma última pergunta, doutor, que a gente falou do músculo e não falamos de articulações. E o músculo, no fundo, protege as articulações. Ele que vai fazê-las se movimentarem, né? Então, quando a gente tem alguma lesão ou algo, né, combinando isso aqui que a gente comentou agora, a gente corre um risco de ter alguma coisa na articulação. Perfeito. O músculo atua como protetor e como órgão motor. É ele que vai, através da sua contração, movimentar uma articulação, cotovelo, joelho, braço, né? Se você tiver uma lesão muscular, num primeiro momento você já vai ter prejuízo da mobilidade. Porque o que você sente? Está doendo? Às vezes dói local. Mas não consigo mexer, não estou conseguindo movimentar o meu braço, não estou conseguindo andar direito. Né? Então você vai ter uma limitação. E dependendo do grau, aí você vai ter prejuízo do funcionamento daquela articulação, porque ela não vai ter como se
movimentar uma vez que o motor não está funcionando. Não está funcionando. E aí tem que cuidar dos dois durante todo o tempo. Então, músculo é uma coisa preciosa, tem que cuidar muito bem. Eu acho, e claro, dependendo ali, depois de uma certa idade, a gente já tem uma dificuldade maior, né, de ganhar. Então, que a gente consiga preservá-los fazendo a nossa atividade física. E aqui, ó, agora a gente já entendeu a diferença. E a importância aí que você colocou da atividade física, para quê? Para a gente cuidar bem desse músculo. A gente vai ter uma boa alimentação, uma boa hidratação e preparar esse músculo através de atividades físicas diárias. Tá certo. Cada vez mais. Cada vez mais. Doutor, obrigada. Doutor Marcos Cortellazzo é ortopedista e nas redes sociais no @doutorabreviado.marcos_Cortellazzo. Vocês já encontram o trabalho dele, @doutorabreviado.marcos_Cortellazzo com Z, tá? Vocês já encontram o trabalho dele. Obrigada, viu, doutor? Obrigado.